Como começar a pregar? Olha, essa aqui é uma dúvida, muita gente tem essa dúvida, eu tive essa dúvida. E no vídeo de hoje eu vou te contar algumas coisas que eu fiz para mim conseguir começar a pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, esse aqui é o canal Pitada de Teologia. Eu sou Adriano Almeida e essa aqui é a série O Pregador e a Pregação. Nós já estamos no 6º episódio dessa série e hoje nós vamos falar sobre como nós começamos a pregar o Evangelho. Olha só, pregar o Evangelho não é uma tarefa muito simples nem fácil, mas nós devemos ter em mente 3 coisas quando nós formos pregar o Evangelho. 3 coisas que nós devemos ter em mente. Se você puder anotar isso aí, maravilhoso. Você deve ler o texto. Você deve explicar o texto e você deve aplicar o texto. Ler o texto, você vai ler o texto juntamente com a igreja. Explicar, você vai explicar o que aquele texto quer dizer. E aplicar, você vai trazer o significado da explicação do texto para a aplicação da igreja atual, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Então você tem que fazer essas 3 coisas na pregação: ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Para explicar o texto, que é o que muita gente passa por cima, e é por isso que se cria heresia na igreja, viu, meu irmão? É porque as pessoas lêem o texto e já querem aplicar o texto. Não, tem que ler, depois de ler, tem que explicar o texto. Por que muita gente passa por cima da explicação, irmão Adriano, e já vai direto para a aplicação? É porque eles não viram o nosso vídeo anterior, da série do episódio número 5, onde eu falo sobre o conhecimento do pregador. Eles não têm esse conhecimento, eles não procuram um dicionário bíblico, comentário bíblico, eles não procuram fazer curso teológico, eles não procuram bíblias em diversas versões. Aí não tem como explicar o texto, porque eles não sabem o significado do texto. Aí eles vão e só aplicam o texto e acabam que criando heresias na igreja, pregando heresia na igreja. Então, você está começando a pregar, o conselho que eu lhe dou, o conselho que eu comecei a fazer, quando eu comecei a pregar, eu comecei a pregar pelas histórias da Bíblia. As histórias de Jesus e as histórias do Antigo Testamento. Porque eu sempre tive em mente uma coisa: se está na Bíblia, se está nas Sagradas Escrituras, tem um significado para mim. Tem uma lição que eu devo tirar desse texto para a minha vida. Então eu lia, relia, quantas vezes fosse necessário, até que eu visse a lição que aquele texto queria me passar, e eu dizia: opa, achei. E então, quando eu chegava na igreja, eu lia o texto, eu explicava ali em miúdos esse texto, e eu aplicava, que a aplicação é justamente a lição que eu aprendi que esse texto quer me passar. Um texto pode te passar uma lição, um texto pode te passar 2 lições, um texto pode te passar 3 lições, um texto pode te passar 4 lições, um texto pode te passar 5 lições, um texto pode te passar várias lições. Mas cabe a você ter paciência, orar, buscar a Deus, porque o Espírito Santo aqui é o intérprete das Escrituras e ele vai te mostrar as lições que ele quer que você aplique à sua vida e que se aplique também à vida da igreja. Então comece a pregar pelas histórias. Leia toda a Bíblia, leia o Antigo Testamento, leia o Novo. Sobre isso, deixa eu te dar um outro conceito também muito importante. Comece a ler a Bíblia do Novo Testamento. É uma questão didática, tá bom? É uma questão didática mesmo. Comece a ler a Bíblia do Novo Testamento. Lê Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, as epístolas paulinas, as epístolas gerais. Lê o livro de Apocalipse. Depois que você terminou o livro de Apocalipse,
Aí você vai lá para Gênesis e começa a sua leitura em Gênesis. Por quê? Porque você vai conseguir ter um panorama das Escrituras melhor do que você começando de Gênesis partindo para Apocalipse. Isso é uma questão didática. Uma questão didática. Então comece a ler a Bíblia de Mateus. Então, voltando ao que eu estava falando anteriormente, comece a pregar pelas histórias da Bíblia. As histórias que estão narradas nos evangelhos, as histórias que estão narradas nos livros históricos do Antigo Testamento. Eu não sei o que é livros históricos, irmão Adriano. É porque você não estuda teologia. Estou te falando, teologia é importante. Então você vai lá, tem Josué, Juízes, Ruth, você tem os 2 livros de Samuel, os 2 livros de Reis, os 2 livros de Crônicas, Neemias, Esdras. Então, todos esses aí são livros históricos. E todos esses livros históricos contêm o quê? História! História! Então comece a pregar pelas histórias. Uma outra coisa importante que você deve lidar muito é a questão da vergonha. Irmão, eu tinha muito essa questão de vergonha porque eu não gostava de falar em público. Não gostava mesmo. Só que aí eu tinha que resolver esse problema porque eu fui chamado para pregar. Eu orava, pedia a Deus para que Deus tirasse essa vergonha de mim. Mas eu também, quando eu ia pregar, como eu sentia muita vergonha, eu ficava direto com a cabeça olhando para a Bíblia, com a cabeça baixa, ou senão eu ficava com os olhos fechados. Eu passei uns 3 meses pregando dessa forma. E o que mudou? O que eu comecei a fazer de outra maneira? Primeiro, eu comecei a ver outros pregadores. Eu comecei a assistir pregação. Eu comecei a prestar atenção nos pregadores. Segundo, eu comecei a tirar um tempo reservado. Eu me isolava do pessoal. Eu saía, me isolava. E assim, sozinho, ficava sozinho em uma determinada parte. Eu pegava o texto da Bíblia e começava a pregar sozinho. Aí eu fui perdendo a vergonha. Eu comecei a evangelizar também. Eu ia evangelizando com as pessoas. Eu não ia poder estar evangelizando com o olho fechado. Eu ia evangelizar com os olhos abertos, né? Então comecei a evangelizar também. E isso foi me ajudando ali. E eu consegui perder essa questão da vergonha. Eu venci. Você também vai conseguir. Você também vai vencer. Se esforce. Gaste tempo no seu ministério. Outra coisa importante também, para você começar a pregar, é praticar e fazer esboço. Eu tenho aqui, nesse canal, vídeos ensinando você a fazer esboço. E nessa série nós também vamos aprender a fazer esboço. Olha que maravilha. Então, pratique fazer esboço. Pratique. Compre um caderno. Eu tenho um caderno, irmão. É porque eu não estou com ele aqui agora. Mas eu tenho 2 cadernos que eu coloco os meus esboços neles. Eu tenho um que já está cheio e eu tenho um que eu estou terminando. Só de esboço. Eu vou pregar isso tudo? Eu não sei se eu vou conseguir pregar todas essas mensagens. Mas eu sei que eu tenho mensagens já preparadas em esboço. Nos meus cadernos. Então já estão preparadas lá. Pratique fazer esboço. Uma hora ou outra, vá lá no esboço, estuda aquele esboço. Passa um tempo ali estudando aquele esboço. Ah, mas eu vou estudar o esboço sem pregar. Estude sem pregar, irmão. Quando você pregar, o esboço já vai estar na sua mente, no seu coração. Outra coisa importante também, que muita gente começa a pregar, também de uma forma, que eu não comecei dessa forma, mas existem pessoas que começam dessa forma e depois vão se desenvolvendo, é escrever a pregação. Como assim? Pega um texto, e esse texto ele vai ler e ele vai entendendo o texto. Aquilo que ele for entendendo, ele vai escrevendo o seu entendimento que ele vai ter naquele texto. Aí quando chega no culto, ele pega tudo aquilo que ele anotou e ele lê para a igreja. É uma forma de pregar? É uma forma de pregar o evangelho. Então ele lê para a igreja toda aquela pregação que ele fez no papel. Lógico que ele não vai se prender a isso. Lógico que ele vai se desenvolver.
Em vez dele escrever toda a pregação, aí depois ele já vai escrever tópicos. Ou simplesmente ele vai escrever parágrafos e ele vai comentar esses parágrafos. Depois ele vai começar a escrever os tópicos. E depois ele vai começar a fazer os esboços com os tópicos, subtópicos e todo ali o esboço preparado de forma maravilhosa com começo, meio e fim que nós vamos aprender lá na frente, tá bom? Algo importante a dizer para nós encerrarmos esse vídeo é que a forma como pregamos, ela irá se aperfeiçoando com o tempo. A forma como você prega irá se aperfeiçoando com o tempo. Por isso, vá com calma. Busque a Deus, estude, se consagre. Participe dos cultos e dos trabalhos da sua igreja. Converse com os irmãos que já pregam o evangelho na sua igreja. Converse com eles sobre o quê? Sobre Deus, sobre o amor de Deus, sobre o reino de Deus. Eles podem te passar conhecimento e experiência. E também assista outros pregadores na internet, DVDs e nos cultos que você for. Não para você imitá-los, não para você imitar eles não, mas para você aprender com eles aí que já tem um tempo de caminhada na fé, pregando o evangelho. Então, por hoje é só, meus amigos. Espero que você tenha gostado desse vídeo, desse conteúdo. Espero te ajudar a você começar a pregar. Crie coragem para você começar a pregar. Ore, seja uma pessoa cheia do Espírito Santo, com autoridade, com poder do Espírito Santo na sua vida, para você pregar o evangelho. Então, se inscreva no canal, ative o sininho, você não perde nenhum vídeo da série. Estamos no 6º vídeo dessa série, tá bom? Então você comente aqui o que você está achando. Assista os outros vídeos se você ainda não assistiu, são muito importantes os outros vídeos porque eles estão em um contexto, tá bom? E que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, até a próxima. Tchau!